Será que ainda vale a pena estudar para concursos públicos em 2024? Eu sou Arthur Borges, servidor público, nomeado 7 vezes em concursos públicos. Fica comigo neste vídeo que eu vou te mostrar por que vale muito a pena estudar para concursos públicos em 2024. Eu não sei se você já sabe, mas hoje, dia 10 de janeiro de 2024, está para ser publicado o edital do Concurso Público Nacional Unificado. Nunca eu ouvi falar de tantas vagas disponibilizadas em um mesmo concurso. Serão mais de 6 mil vagas e a previsão é de que pelo menos 3 milhões de pessoas estejam inscritas para fazer as provas previstas para 5 de maio. Mas você pode até estar com medo da concorrência. Como é que eu vou conseguir uma das 6 mil vagas em 3 milhões de interessados? Fique tranquilo que desde que mundo é mundo, interessados existem muitos, mas pessoas que fazem por onde chegar nos seus objetivos são poucas. E você, acredito, e você pode acreditar e ser uma dessas pessoas que vai fazer o que for necessário para dia 5 de maio fazer uma excelente prova e estar aprovado dentro das vagas, ou pelo menos próximo às vagas, com possibilidade de ser nomeado dentro do cadastro de reservas. Mas ainda que você não passe neste concurso, nesta prova, existem muitos motivos para você continuar estudando e começar a estudar agora. E um desses principais motivos é que até 2026 aproximadamente, durante o período deste governo federal, que tem por priorização o servidor público, muitas outras oportunidades de concursos públicos irão surgir certamente. E você pode utilizar este concurso nacional para se motivar a estudar, a começar a estudar ou retomar os estudos para o seu concurso, para realizar o seu sonho. Na minha experiência de concursos públicos, já fui bancário do Banco do Brasil durante 2 anos, técnico judiciário do TRT por aproximadamente 10 anos e hoje exerço o cargo de advogado público. E sou muito feliz e muito satisfeito neste cargo. Inclusive, tive a oportunidade, nesse caminho de estudos, de ser nomeado em 2022 para o cargo de procurador do estado de São Paulo, com uma remuneração bruta aí na casa de R$30 mil, e tive o direito de recusar esta nomeação. Não sou gênio, concursos públicos não é para gênio, mas para pessoas que aprendem como estudar e se colocam no caminho. Basicamente, para você ser aprovado, você precisa saber apenas 4 coisas. Dominar 4 habilidades. Ter uma visão clara do que você quer. Quanto mais clara, maior a sua motivação. E quanto maior a sua motivação, você vai fazer o que for necessário para chegar à aprovação. Então, além da visão clara, você precisa saber como é que você está hoje. Qual é a sua realidade. Muitas pessoas sabem até onde querem chegar, mas não sabem onde estão agora, no momento presente. Por exemplo, tem pessoas que querem estudar para o concurso de juiz sem ao menos ter concluído o ensino médio. Então é preciso trilhar o caminho sabendo do ponto de partida, onde você está hoje, aqui, agora. O que você tem hoje? Qual é a sua experiência prévia? Você já estudou para concurso público? É a primeira vez que você está estudando? Você está retomando? O que você já sabe? Quais são as matérias que você já tem algum domínio? Quais são os assuntos dentro das matérias que você tem uma classificação boa, uma nota boa, e quais são aqueles assuntos que você não sabe nada. Então, tudo isso é preciso você saber hoje, em que momento você está. Além da visão clara e da necessidade de saber onde você está hoje, você precisa aprender a aprender. É isso mesmo. Você precisa aprender a aprender. Infelizmente, passamos mais de 10 anos, 15 anos na escola e não aprendemos a aprender. Não aprendemos a estudar. Aprendemos no máximo como amontoar muitos assuntos para fazer a prova no dia seguinte e depois da prova feita, ou seja, depois daquele estudo de véspera, toda aquela informação foi jogada no ralo, jogada no lixo. Então, na escola, infelizmente, a gente não aprendeu a estudar. E você deve aprender a estudar. O que é estudar? Estudar é a atividade, a tarefa, o trabalho necessário para colocar uma informação superficial de modo permanente no seu cérebro, de modo permanente na sua memória de longo prazo. E para fazer isso, você precisa de um estudo ativo. Do contrário, você apenas terá a impressão de que está aprendendo alguma coisa, quando na verdade você está meramente decorando coisas superficialmente que com poucos dias serão esquecidas. Por isso que eu gosto do conceito de que aprendizado de verdade é o que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. O esquecimento é um processo natural
cerebral, orgânico. Todo mundo precisa esquecer. Só que, infelizmente, a gente esquece o que precisa e, às vezes, infelizmente, até grava o que queria esquecer. E, muitas vezes, esse esquecimento ou essa capacidade de aprendizado está muito relacionada com a intensidade emocional com que você interagiu com aquele objeto de estudo. Por exemplo, ler de modo tedioso, entediante um livro, dificilmente vai fazer você se lembrar dele. Agora, muitos traumas, sustos, medos que as pessoas passam, elas lembram exatamente os detalhes daquela vivência, daquela experiência. Por quê? Porque o estado emocional ali foi muito intenso. E está aqui um dos segredos para você poder gravar um assunto permanentemente ao longo do tempo. A intensidade emocional com que você realiza aquele estudo, aquela leitura. Você faz indagações, reflexões sobre o PDF, sobre aquele assunto que você está lendo. Você se pergunta: meu Deus, o que é que eu li agora? O que é que eu entendi desse assunto? Esse assunto aqui quer dizer isso, isso, isso e aquilo. Isso aqui parece com aquilo que eu já estudei semana passada. Você tem que fazer uma interação, relacionar-se com o conteúdo de estudo, para que você possa se aprofundar nesse estudo ativo. E não basta apenas ler, é preciso também criar uma personalização, uma intimidade. É como um namoro. Você começa a conhecer, começa a admirar, ver de um lado, ver de outro, conversa, pergunta, escuta respostas. Então você também precisa interagir, se envolver com o seu material. Grife de modo específico, seja o mais preciso. Grife, como eu gosto de dizer, cirurgicamente. Grife o mínimo para lembrar o máximo. Para que no momento da sua revisão, você olhe aquele grifo, olhe o que você escreveu e você seja capaz de lembrar o máximo dos assuntos que você estudou. Grife cirurgicamente. Estude ativamente. Grife cirurgicamente, faça revisões continuamente. Você precisa fazer revisões. Aquilo que você entendeu, não necessariamente você aprendeu. O entendimento é um passo importante e indispensável para o aprendizado. Mas entender não é aprender. Aprender, novamente, é o que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Aprender é gravar, é manter, é reter de modo permanente no seu cérebro. Então você precisa revisar. Revisa no momento que você conclui aquele momento de estudo que você leu com atenção, com indagação, com reflexão, grifou, fez exercícios de fixação, entendeu, faz uma revisão naquele momento. No dia seguinte, quando você for retomar aquele assunto, você já não inicia lendo, você revisa aquilo que você estudou no dia anterior. E como é que você faz essa revisão? Procurando recordar através daquela palavra que você grifou, ou se perguntando: o que eu lembro deste assunto aqui, desta página, desta palavra, ela está relacionada com o quê? E assim você faz uma revisão ativa. Porque no momento que você estuda, você está levando assuntos, conhecimento e informação que você entendeu, que está na sua memória, no seu córtex pré-frontal, está na sua memória de trabalho, no seu processamento, no seu modo focado. Você leva essa informação, esse conhecimento para a sua memória de longo prazo. E quando é que você leva essa informação para a sua memória de longo prazo? É quando você dorme, é durante o sono. Durante o sono que fisicamente ocorre o fortalecimento das ligações entre os neurônios, as chamadas sinapses. Então, neste momento do sono é que efetivamente acontece o aprendizado. E quando você faz a revisão, você está forçando o seu cérebro a trazer aquela informação que você aprendeu da sua memória de longo prazo para a sua memória de trabalho, ou seja, que você vai precisar no dia da sua prova, no seu modo focado. Dando um exemplo bem simples, quando você está resolvendo a questão, que você lê o enunciado da questão, o seu cérebro, se ele estiver bem treinado, ele é capaz de buscar na memória de longo prazo quais são as informações relacionadas com aquela indagação, com aquela pergunta da sua questão. E aí você recorda, traz para a sua memória de trabalho e consegue ver nas alternativas qual é a alternativa que mais se parece com aquilo que já está gravado, guardado dentro de você. Por isso que é indispensável a revisão ativa, a revisão que você busca recordar. Não a revisão monótona de modo passivo, que você apenas vê o que você grifou, quando às vezes você não sabe nem grifar e grifa tudo e o seu material fica todo amarelo, ou seja, você não grifou nada. Quem grifa tudo, quem marca tudo, presta atenção, quem marca tudo não marca nada. Então você precisa marcar especificamente aquilo que você precisa, aquele mínimo que você precisa para poder lembrar do máximo. Outro ponto muito importante no seu estudo ativo é realizar exercícios regularmente, exercícios de fixação. Sim, são exercícios de fixação mesmo, que você deve realizar logo após
aquele seu momento de leitura e marcação, e reflexão e indagação. Você faz aquelas questões para ver se você realmente está entendendo como é a aplicação daquilo, daquela matéria, daquele assunto na cobrança das questões. No momento que você faz os exercícios de fixação, você está ampliando a sua capacidade de entendimento. E assim você tem condições de antecipar de que maneira aquele assunto, mostrar para o seu cérebro de que maneira aquele assunto é cobrado na prova, no nível do concurso público que você está estudando. Também não adianta fazer exercícios muito abaixo do seu nível, nem muito acima. Você precisa resolver questões do mesmo nível que você está estudando. Outro ponto muito importante também é você organizar tudo isso no mesmo momento. Se você lê durante 50 minutos, grifando, se perguntando, indagando, refletindo a respeito, comparando com o que você já sabe, você dá uma pausa de uns 5 minutos, bebe uma água, descansa a postura, nada de pegar em celular, nada de ver WhatsApp, redes sociais, nada disso. Apenas descansa a postura, vem novamente e aí dedica um tempo para fazer esses exercícios de fixação. E após realizar esses exercícios de fixação, você fechou ali um momento de estudos, uma sessão de estudos. Então, além de você ter a visão clara, para que você sempre esteja motivado, sabendo o que você quer, que sensação aquele concurso, aquele cargo público vai poder trazer para você, além da visão clara, além de saber em que momento você está hoje e também sabendo, aprendendo a aprender, realizando esse estudo ativo, você precisa saber desenvolver a habilidade da paciência e da constância. Sabendo que o aprendizado não é uma linha reta, em que você tem aqui num vetor o tempo e no outro vetor o aprendizado. Tempo e aprendizado. Você não tem uma reta nesse formato aqui. Quem dera fosse assim. Bastava então estudar 6 meses ou um ano, qualquer pessoa, para poder chegar no nível de conhecimento necessário para ser aprovado naquele concurso. Mas não é assim que funciona. Como é que funciona então o aprendizado? Funciona como uma escada. Você sobe, fica em um determinado degrau para poder subir o próximo degrau, permanece naquele degrau, sobe o próximo e assim sucessivamente. Ou seja, existem momentos de platô, existem momentos que você estuda e aparentemente você está no mesmo nível. Isso é natural, faz parte do aprendizado. Você permanece ali naquele momento de estabilidade até dar o próximo salto de desenvolvimento para o próximo nível. E se você não sabe disso, você pode se desmotivar no caminho, porque não é tão fácil se dedicar continuamente, estudar todos os dias para concursos públicos. Então, você precisa entender que é natural, acontece comigo, acontece com você, com todos, esse momento de platô. Por isso que se você for um perfil fogo de palha, você vai iniciar ali aquela atividade e quando encontrar o platô, ou seja, quando encontrar aquele momento de estabilização, você vai simplesmente parar de estudar. Então, você precisa saber que todo dia importa, a capacidade de aprendizado em um dia é pequena, por isso que você não pode estudar um dia e deixar de estudar 3, estudar mais um, deixar de estudar uma semana, estudar mais um dia, porque assim você vai estar perdendo tempo, era melhor você nem estar estudando, do que estar dedicando um dia, 5 não, um dia, 5 não. Estude pouco, mas estude todo dia é importante. E se você não tem todo o tempo disponível, como apenas um estudante, você trabalha, tem filhos, é casado assim como eu, fica tranquilo. Se você tem pelo menos 3 horas, 2 horas diárias de segunda a sexta e consegue dedicar ainda mais algumas horas no sábado e também no domingo, você tem todas as condições para ser aprovado em um concurso público. E assim você vai fazendo concursos públicos escada. Você não precisa, nunca estudou para concurso e já quer ser um promotor, um juiz, um procurador de estado. Não. Começa devagar. Passe em um concurso público que você tenha mais tempo disponível. Às vezes até um concurso público que o cargo permite que você trabalhe por produtividade. E trabalhando por produtividade, você consegue no próprio horário em que você está ali no serviço público ou em casa, trabalhando em home office, você pode estar estudando mais. Então você faz aí primeiramente um concurso municipal, concurso nível médio, concurso aí para a sua cidade, passa naquele cargo que exige apenas 7 horas corridas ou 6 horas, e assim você vai ganhando mais tempo até poder chegar no concurso público dos seus sonhos. Mas o importante é começar. E por isso que o concurso público nacional unificado é uma excelente oportunidade de se idealizar, se motivar e começar efetivamente os seus estudos. Então, recapitulando tudo, se você não gravou quase nada deste vídeo, lembre-se, você só precisa de 4 coisas para ser aprovado no seu concurso público. Primeira, visão clara. Se motive, sinta, faça um quadro dos sonhos. Pegue um papel, escreva, anote, cole figuras de jornal. Se você não tem, pegue imagens do computador,
cole, coloque lá na sua parede, todo dia olhe e veja por que motivo você está estudando para concurso público. Aquela imagem ela tem que mexer com você, tem que despertar um desejo ardente no seu coração, tem que fazer você vibrar, tem que fazer você ter toda a garra que você necessita para continuar aquele movimento que você está fazendo, aquele trabalho. Então, tenha sempre visível no seu local de estudo um quadro dos sonhos. Então, primeiro, tenha essa visão clara do que você quer. Outra, saiba da sua realidade hoje. Que disciplinas você é fraco? Que assuntos dentro daquela disciplina você não vai tão bem? Quanto tempo você tem hoje disponível? Será que é um momento para você começar a estudar? Às vezes não é. Às vezes você está passando por um momento tão tumultuado que se você começar a estudar naquele momento, você vai desistir com facilidade. E aí você vai fortalecer o sentimento dentro de você de que você não é capaz. Quando na verdade você só começou a estudar no momento errado, no momento inadequado, quando você não tinha ainda a base. Você precisa ter um momento, uma base, uma rotina. Eu consigo estudar todo dia das 4h30 da manhã às 6h30. Eu consigo estudar todo dia das 21 horas às 23 horas antes de dormir. Você que tem que se conhecer. Então você precisa conhecer a sua realidade. Então tenha visão clara. Saiba do seu momento atual como está a sua realidade. Terceiro, estude ativamente. Conversamos sobre isso aqui nesse vídeo. Estudar, revisar, fazer exercícios, indagar, refletir, ensinar para alguém aquilo que você tem dificuldade, fazer mapa mental e flashcards somente daquilo que você está tendo dificuldade nos exercícios. Não saia fazendo resumo, pelo amor de Deus. Não perca tempo escrevendo o que já está escrito. Não perca tempo escrevendo o que já está escrito. Não grife tudo, senão você não vai estar grifando nada. Não vai estar destacando nada. E por último, saiba, é preciso paciência, é preciso constância. Existem momentos de estagnação, continue. Todo dia importa. Estude pouco, mas todo dia. Então essas são assim, as premissas fundamentais que considero para você chegar na sua aprovação. Lembrando que, novamente, eu não sou um gênio, fui nomeado 7 vezes por mérito, tendo inclusive reprovado no meu primeiro vestibular para um curso muito tranquilo, muito normal, que é o curso de bacharelado em Biologia e Ciências Biológicas. Então, se eu fui reprovado e depois consegui 7 nomeações, não são aprovações, aprovação é até fácil, 7 nomeações, tendo dispensado uma delas, que é o cargo público de Procurador do Estado de São Paulo, para ganhar R$30 mil, se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Agora você precisa desenvolver bem essas 4 habilidades. Gostou das dicas, das orientações deste vídeo? Compartilhe essa informação com aquelas pessoas que têm capacidade, você sabe que tem capacidade, mas ainda não encontrou um roteiro adequado do que fazer para ser aprovado, para começar e realmente concluir essa fase de estudos para concurso público. Porque essa fase a gente precisa começar, se a gente quer, e precisa uma hora ter fim. Então compartilha essa informação, esse vídeo com essa pessoa e se inscreve no nosso canal para mais orientações, mais assuntos a respeito da sua preparação para concursos públicos.